Eu dou aula para 3 cursos, farmácia, educação física e biomedicina. A farmácia e a biomedicina, elas duas têm vantagens sobre a educação física nessa parte. Porque a educação física precisa muito mais desses conhecimentos do que vocês. Então, se porventura alguém perder a minha aula, isso é uma proposta que eu já faço para vocês. Não sei se eu cheguei a falar isso no primeiro dia de aula, não. Mas vocês podem assistir a aula nas outras turmas. Se você perdeu uma aula, alguma coisa, se você perdeu uma prova, dependendo do motivo justo que você perdeu, você pode fazer em outra turma. Só que esta aqui não dá. Porque lá na educação física, eu vou aprofundar muito mais do que para vocês. Tá? Mesmo que eu grave as aulas nos pendrives de vocês, tem coisas aqui que vocês não vão precisar saber, não vão ter tanta necessidade, embora seja anatomia também. Tá bom? Nós vamos falar mais a título de curiosidade. E quando eu falar, ó, isso aqui eu vou cobrar, isso aqui é importante para o farmacêutico saber, isso aqui é importante para o biomédico saber, isso aqui é importante para o profissional de educação física saber. Tá? Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é articulação? Olha lá no quadro. Olha. Articulação, gente, muitos livros, muitos artigos na internet, vocês também vão encontrar com o nome de juntura ou junta. São sinônimos, tá? Articulação, juntura, junta. Se você escrever isso na prova desse jeito, não tem problema, eu serei obrigado a aceitar, porque isso também está escrito nos livros, também está escrito em vários fóruns, em vários blogs, material de internet. Porém, por uma opção pessoal, por uma convicção pessoal, não há nada de determinação anatômica, é uma opção minha, eu prefiro chamar articulação. É uma questão minha. Se você preferir chamar junta, juntura, é com você. Aí não tem problema algum. Tá bom? Então vamos lá, como que nós vamos definir uma articulação? No quadro aqui eu escrevi, é a união de dois, preste atenção para isso, ó. 2 ou mais, preste atenção para este termo, 2 ou mais ossos envoltos por uma mesma membrana. Esse envolto, o termo envolto, vai nos dar a ideia de envolvidos, circulados, circundados. Tá bom? Por que eu estou frisando esse número? 2 ou mais. É o seguinte, existem articulações mais simples que são formadas pela união de apenas 2 ossos. Muitas. Daqui a pouquinho eu vou dar exemplos para vocês entenderem. Mas existem outras, tantas também, que são formadas por um montão de ossos. Vamos dar um exemplo. As articulações entre os ossos dos dedos, dos nossos dedos, são articulações inter... Qual é o nome do osso que forma o dedo? Falange. Falange. Então são articulações interfalangianas. Então nós temos aqui, por exemplo, a articulação entre a falange proximal e a falange medial. São 2 ossos. Falange proximal, falange medial. Vocês concordam que são 2 ossos? Muito bem. Então, a articulação entre o metacarpo e a falange proximal também são 2 ossos. Não é? A articulação do quadril é formada entre o fêmur, osso da coxa, e o ilíaco. Quantos ossos? 2. Tudo bem? Agora, a articulação do punho. São quantos ossos que vão formar a articulação do punho? Vários. 3? Não. Só de metacarpo. Metacarpo não, carpo. Só o carpo são vários. Essa articulação aqui do punho, ela é formada por 6 ossos. Por isso que eu escrevi 2 ou mais. Vamos ver quais são esses 6 ossos. O rádio e a unha, 2.
mais a primeira fileira do carpo. A primeira fileira do carpo é formada por quantos ossos? 4. 4. Então 2 mais 4, 6. Entenderam? Então tem um monte. E as articulações também são classificadas quanto a isso também, quanto a número de ossos que possuem também, que depois nós vamos ver. Agora vamos ver a articulação do ombro, que teoricamente para vocês a articulação do ombro é formada por 2 ossos, húmero e escápula. Na verdade, a articulação do ombro ela é tão complexa, tão difícil, tem uma especificidade, uma particularidade tão grande, que nós não chamamos nem de articulação do ombro, nós chamamos de complexo do ombro. Porque neste pedaço aqui, existem 5 articulações. A articulação do húmero com a escápula, a articulação da clavícula com a escápula, a articulação da própria escápula com as costelas. Olha bem, a articulação do processo coracoide também logo abaixo da clavícula. Ou seja, vocês vão dar agora, a partir de agora, e depois quando nós entrarmos em músculos, muito mais importância aos acidentes anatômicos do que estavam dando quando nós falamos de sala. Porque eles agora, a partir de agora, serão extremamente importantes. E vejam bem, desde o nosso primeiro dia de aula, todos os conteúdos, eles estão em sequência. Aquela parte mais chata que nós falamos, daqueles termos lateral, medial, proximal, distal, anterior, posterior, superior, inferior, agora vocês não têm mais tanta dúvida quanto a isso. Porque agora a gente está vendo isso na prática. Se eu pedir para localizar, por exemplo, dos ossos do antebraço, qual é lateral e qual é medial? Você já sabe. O rádio é na região lateral do antebraço, a ulna na região medial do antebraço. Na perna, quais dos ossos estão localizados na região medial? Quais não qual, né? É um só. Tíbia. Na medial é tíbia. Na lateral é a fíbula. Percebem que vocês já começam a compreender isso? Então, os acidentes anatômicos também da mesma forma. Vai chegar um ponto que você vai falar deles naturalmente. Bem naturalmente. Então, vamos lá. União de 2 ou mais ossos envoltos por uma mesma membrana. Essa é a definição de articulação. Por que envoltos por uma mesma membrana? Preste atenção. Se eu apenas dissesse isso aqui, união de 2 ou mais ossos, isso seria articulação? Não respondem ainda não respondem. Vamos pensar. Se eu tenho o húmero e o calcâneo, 2 ossos, húmero aqui no braço, calcâneo é osso do calcanhar. tarso. Muito bem. 2 ossos da mesma pessoa. Esses 2 ossos formam uma articulação? Sim ou não? Vamos, gente, acorda? Sim ou não? Por que não? Por que não? A resposta realmente é não. Por que não? Primeiro, são ossos muito distantes um do outro. Segundo, eles não têm a mesma membrana. A mesma membrana não os reveste. Estão entendendo? Então, o que tem que fazer? Tem que ter 2 ou mais ossos e por cima deles tem que ter uma membrana para conseguir que aquela articulação tenha liga, tenha continuidade, tenha movimento ou não tenha movimento, não importa, mas tenha integridade entre esses 2 ossos. Tá? E aí nós classificamos as articulações em vários tipos. Primeiro,
O que vai ser para vocês mais importante saber até é esse primeiro tipo aqui, que é particularmente o mais fácil. Bem mais fácil. Primeiro, classificação. Quanto ao movimento. Olha que legal. Porque até então, talvez, tenha algum aluno que acha, ou que ache, que todas as articulações possuem movimentos. E nós vamos mostrar que não é verdade. Então nós temos a articulação classificada quanto ao movimento, ela é móvel, semimóvel ou imóvel. Explicar para vocês o que é uma articulação móvel e o que é uma articulação imóvel é fácil. Móvel é o quê? É aquela que tem movimento. Mas não só movimento, movimentos amplos, movimentos grandes, movimentos livres. Exemplo de uma articulação móvel. Tudo que você começar a pensar. Ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, articulação temporomandibular. São exemplos de articulações móveis. Articulação imóvel. O nome já está dizendo. Ela é imóvel. Ela não possui movimento. Ela está completamente parada. Exemplo. As articulações entre os ossos do crânio. Quando nós somos adultos. Ou quando nossos ossos já estão completamente maturados. Já estão completamente desenvolvidos. Exemplo de articulação imóvel. Agora, complica um pouquinho só, mas vai ser fácil de entender, o que é uma articulação semimóvel. Semimóvel, quando a gente usa esse prefixo semi, a gente quer dizer quase móvel ou pouco móvel. Então, por definição, uma articulação semimóvel é aquela articulação que tem poucos movimentos, ou seja, movimentos em pequena amplitude. E também movimentos em apenas uma época da nossa vida. Então vejam, são duas características de uma articulação semimóvel. A primeira característica, ela possui movimentos de pequena amplitude, movimentos bem pequenos, realmente. E a segunda característica, tem algumas das articulações semimóveis, que vão apresentar um movimento maior apenas em uma época da vida da gente. Vamos dar exemplo que você vai entender melhor. As próprias articulações entre os ossos do crânio. Já falei isso para vocês. Quando a criança está sendo formada lá no útero da mãe dela, os ossos do crânio estão afastados. Eles não estão completamente formados. Próximo ao parto, momentos antes do parto, o osso parietal sobe no outro osso parietal, fazendo um processo que nós chamamos de cavalgamento. Ele cavalga sobre o osso. O objetivo agora vai ser o quê? Diminuir o perímetro cefálico, diminuir o tamanho da cabeça para facilitar o parto vaginal. Por isso que eu falo para vocês que muitos bebês, quando nascem com a cabeça em formato de manga e espada. Alguns até no formato de manga e espada chupada. Alguns. Ninguém precisa se desesperar. Por quê? A manga e espada chupada vai voltar a ser uma laranja redondinha. Porque esses ossos vão continuar este movimento, se afastando um dos outros, voltando à posição inicial, e depois se afastando ainda mais. O objetivo agora vai ser o contrário da hora do parto. Na hora do parto era diminuir o perímetro cefálico. Agora é aumentar a cabeça para fazer com que o espaço intracraniano
também aumente e o cérebro que está ali dentro se desenvolva naturalmente. Perdão. Se desenvolva naturalmente. Bem, isso é um exemplo de articulação semimóvel. Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas você não falou que as articulações entre os ossos do crânio são articulações imóveis? Sim, elas são imóveis. São imóveis quando têm que ser imóveis. São imóveis quando os ossos estiverem já completamente soldados uns nos outros. Não só depois de velho, a adolescente já é. A jovem já é. Os ossos de vocês já o são. Os ossos do crânio de vocês. Tá? Porque você não vai crescer mais. A sua cabeça não crescerá mais. Entenderam? Naquela... Eu estou explicando isso para explicar, e vou explicar com outro exemplo daqui a pouco, a segunda característica que eu falei, de articulação semimóvel, que ela vai apresentar movimentos em uma época de nossa vida. No caso dela, no momento do parto e depois do parto. Outro exemplo para você entender melhor. A articulação síntese púbica. Está localizada aqui. Lembram do osso ilíaco? Um dos acidentes anatômicos do osso ilíaco, que vai ficar voltado para frente, chama-se tubérculo, aqui ó, tubérculo púbico, que vai se articular com outro tubérculo púbico para formar uma articulação que nós chamamos de síntese púbica. Durante a gravidez, essa articulação vai se afastando, ou seja, a síntese púbica vai se alargando, se afastando. É evidente que não é algo exagerado, vai ser pouco, com o objetivo agora de aumentar o espaço da cavidade pélvica para que a gravidez aconteça sem complicação, sem perda desse espaço. Pode ter outras complicações, aí por outros motivos, mas por esse motivo, por questão óssea, aqui ela não terá. Depois que o neném nasceu, esta articulação tende a voltar à posição original, à posição de antes da gravidez. Ocorre que nunca vai acontecer. Nunca mais será a mesma articulação. A tal ponto de eu olhar um raio-x na pelve de uma mulher e saber, essa moça já foi grávida, já esteve grávida. Sem conhecê-la, só de ver o raio-x. Bom, um momentinho, por favor. Isso para explicar o movimento em uma época da vida. Para explicar que também ela é semimóvel, por outro motivo, porque é um movimento pequeno, eu posso explicar sobre o jogador de futebol. O jogador de futebol, quando vai fazer um movimento de chutar a bola, essa articulação faz este movimento aqui, ó, desliza uma sobre a outra, um osso sobre o outro. Por quê? Aqui na frente existem músculos do abdômen e aqui embaixo músculos da região anterior da coxa que estarão próximos deste local. Por isso que o jogador de futebol tem tanta lesão, tanta dor nessa região aqui. E é difícil tratar, é chato tratar. Porque o repouso, muitas vezes, nessa região, nessa articulação, é muito difícil de fazer. Porque ele tem que andar, ele tem que saltar, ele tem que sentar, ele tem que levantar, ele tem que deitar. Então é muito difícil colocar essa articulação num repouso completo. Outra articulação também semimóvel é essa aqui, olha. A articulação de vocês. Sacro e este. Ilíaco. Então é a articulação sacro-ilíaca. Essa articulação é um tipo de articulação que nós chamamos de articulação plana. É uma articulação que tem deslizamentos também. Nós conseguimos movimentar o sacro, que tem um movimento chamado de báscula,
que é tanto para frente quanto para trás, tá? Mas ele também faz esse movimento aqui. É evidente que são movimentos muito pequenos, muito suaves. Isso acontece toda vez que a gente anda. Toda vez que a gente anda, a nossa pelve também movimenta numa proporção bem pequena, ao ponto de nós, que somos os donos dela, nem percebermos que esse movimento acontece. Tá? Exemplos de articulação semimóvel. O que quer perguntar? Eu queria saber se também é um exemplo quando, geralmente na mulher, quando está ficando adolescente, tem uma mulher que abre o quadril alarga. Isso também é considerado? Não. Isso pode ser considerado uma questão até familiar. O que vocês entendem por quadril não é o que a anatomia entende por quadril. A palavra quadril, para nós, na anatomia, é simplesmente a articulação entre o ilíaco e o fêmur. Isso é que é quadril. Então, essa articulação chama-se quadril. Para vocês, até então, a palavra quadril significava a distância entre as duas cristas ilíacas. Tá? Então, quando você fala o quadril alarga é um termo muito comum no linguajar coloquial. Dizer isso, o quadril é largo, aquela mulher tem um quadril largo, outra tem um quadril fino, não tem nada a ver com cintura. Existem mulheres que podem ter a cintura bem fininha, mas o quadril mais largo. Isso significa o quê? Esse acidente anatômico aqui do ilíaco chama asa do ilíaco. Por uma característica familiar, a asa do ilíaco ela é mais deitada para fora. Mas isso pode acontecer em certo período? Ela Claro, depois claro. Ele está aqui, as duas asas do ilíaco. Então ele faz isso, ó. E isso faz o quê? Aumenta, alarga realmente o quadril. Isso, quem é que faz isso? O distúrbio hormonal. É próprio. A menina, ela está crescendo, ela é uma menina. Para os pais será sempre uma neném. Sempre. Então está crescendo, crescendo, crescendo. De repente, 10 anos, ainda é neném. Principalmente para o pai. Mais para o pai do que para a mãe. Ainda é neném. 11 aninhos, 12 aninhos, vem a primeira menstruação, a menarca. Aí, puf! Explodiu a menina, o pai chora, o pai tem depressão. O pai pensa, meu Deus, vai fazer comigo o que eu já fiz com filha dos outros. Agora é a vez dele, né? É a vez dele. Sim, porque isso não tem nada a ver com o parto. Mesma coisa. O tipo de parto não interfere na movimentação dessa articulação. O tipo de parto, a data do parto, também não interfere. Tá? Porque isso aqui, independente de você querer ou não, independente do tipo de parto e da data do parto, desde o momento que você está grávida, ela vai começar a se ajeitar. Então, o seu corpo, mulheres, vão mostrar para vocês vários sinais que vão fazer com que você suspeite de uma gravidez. Não só, você pode até nem estar pensando que está grávida, mas o seu corpo já sabe que está grávida. Muito antes de você. Porque tudo isso é controlado pelo sistema nervoso central. Então, o seu sistema nervoso central identificou, opa, é gravidez, já tem gravidez. Então, agora eu vou preparar o corpo dela. E a primeira coisa que eu vou preparar, em termos ósseos, né, vai ser isso. Eu vou alargar essa região aqui, para que esse bebê, esse novo ser, tenha um desenvolvimento legal. E aí outros sinais, como mama cresce, como todo o sistema vascular fica mais voltado para o útero,
Então, por isso que é tão comum mulher grávida ter pressão baixa, por isso que quando ela tem pressão alta, um Deus nos acuda, todo mundo se preocupa, que o mais comum é ela ter pressão baixa. Mais comum ela ficar um pouquinho mais pálida, porque o sangue tem que migrar em maior quantidade lá para a cavidade pélvica. Depois, ao longo já no último trimestre, mais para o meio, para o final, ela começa a ter a linha alba mais evidente, que é aquela linha que faz a divisão entre o lado direito e o lado esquerdo do abdômen. Os mamilos ficam escurecidos, seu tom de pele diferencia completamente. Tá? Tudo isso é para preparar para depois do parto. Tá bom? Então, independente, foi parto vaginal, parto cesariano, parto sem dor, parto humanizado, parto subaquático, parto, qualquer tipo de parto. A síntese pública se alargou e depois fechou. Não confundir isso, volto a repetir, não sei por quantas vezes eu estou falando isso. Não pensem que isso é a tal famosa expressão que vocês conhecem como o neném não pode nascer de parto normal porque a mãe não tinha dilatação. Ela não tinha passagem. Não tem nada a ver com isso daqui. Não tem nada a ver. Essa dilatação que se diz é o colo do útero. O colo do útero ele tem que dilatar. E vocês vão entender melhor quando nós falarmos sobre o aparelho reprodutor. Não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Isso aqui ela pode estar toda aberta. O quadril alargou completamente. Está tudo aberto, tudo prontinho. Mas o colo do útero está fechadinho. O bichinho não vai passar, não. Tem que ser cesárea. Tá? E o colo do útero, vocês, moças, que já visitaram um ginecologista, que já fizeram o exame ginecológico, vocês sabem o que é. O colo do útero está lá no fundo da vagina. É onde o útero vai se comunicar com a vagina. Que ao contrário do que muitos de vocês, ou muitas de vocês pensam, a genitália feminina não é vagina. Vagina é apenas o canal, somente o canal. A genitália feminina chama-se vulva. Vulva, não é vagina. Dilatação de quê? O que eu estou falando, a dilatação é o colo do útero aberto. O que você está falando, o afastamento, a contração? Claro. Não, a contração é independente. A contração sim. A contração, o que é a contração? É a mesma coisa da cólica. Por que a mulher tem cólica quando vai menstruar? Porque o útero tem uma camada que é muscular. Essa camada muscular do útero se contrai para expulsar o endométrio, que é uma camada interna, ele tem que expulsar. Porque ele se espessou, ele se encheu de sangue, esperando o ovo. O óvulo não foi fecundado, ele vai ter que jogar aquilo fora. Aí você fala, mas se o médico ele me falou para eu tomar anticoncepcional emendando uma cartela na outra. Porque ele falou que não é bom que eu menstrue. E como eu tenho endometriose, é bom que eu evite menstruar. O que vai acontecer? Aquele sangue vai subir para a cabeça? Não, de jeito nenhum. Não vai ter sangue. A camada interna do útero, então, ela não vai se espessar, ela não vai se encher de sangue. Então não vai ter sangue para descer. Entendeu? Mesmo que nos primeiros meses desça uma sujeirinha, uma coisa simples, depois não vai ter o que sair. Então não tem o que menstruar. Agora, quando a mulher está grávida, por que a menstruação se interrompe? Quando a se interrompe, não acontece. Porque aquela camada interna do útero que se espessou para nos proteger e nutrir o feto. Ele chegou lá, então agora ele não pode sair, porque se ele sair, aborta. Se ele sair, o feto sai também. Então,
é um aborto, e vários abortos que acontecem dessa maneira. Um aborto espontâneo. Tá bom? Então não tem nada a ver alguma Mas, coisa. Sim. Eu sou medicamento, nesse caso da endometriose. Só sempre na mesma época, eu iria menstruar, olha tudo novo. Às vezes, são outros também constantes. É por causa da sua endometriose. É por causa da sua endometriose. Porque o seu útero entra em contração para expulsar aquilo que não tem necessidade de expulsar, porque não existe. Não existe. Então ele não aprendeu ainda que ele não tem necessidade de se contrair. Aprendeu entre aspas, tá? Agora sempre vai haver cólicas. E você vai ter que, infelizmente, conviver com isso. Mas aposto com você, sou capaz de afirmar que se você não fizer isso, a sua cólica será muito maior. Muito maior. Diga. E não menstrua. Quem tem um ovário policístico, muitas vezes fica 3 meses sem menstruar, 4 meses sem menstruar. Aí quando vem a menstruação, que eu não chamo de menstruação, chamo de menstruação, aí vem a menstruação, fica uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias, às vezes. Para ilustração, nós classificamos também as articulações quanto à estrutura que se interpõe entre os ossos. Ou seja, quanto àquilo que está no meio dos ossos. Aquilo que está no meio dos ossos. Ei, fibrosas ou sinartrosas, cartilaginosas ou anteartrosas, sinoviais ou diartrosas. E também, quanto aos componentes anatômicos, ela vai se classificar em sinoviais. Depois nós vamos falar outros tipos de classificação. Presta atenção. Muitas articulações, vocês vão perceber que elas se encaixam em mais de uma classificação. Em 2, 3 classificações. Porque isso é próprio. Por exemplo, as articulações sinoviais, todas elas são articulações móveis. Vocês fizeram trabalho de ossos, não fizeram? Quem aqui achou a classificação do osso frontal? Que tipo de osso é o osso frontal? Você falou que é plano. Quem mais falou outra classificação do osso frontal? Não, irregular não é não. O osso frontal, por característica principal, é um osso pneumático. Porque você falou? Você falou? Eu não ouvi. Está tão baixo que eu não te ouvi. O osso frontal é um osso pneumático, porque ele possui cavidades preenchidas por ar no seu interior. Mas ele também é um osso plano. Mas ele também, pelo seu formato, é um osso plano. Tá? Então, aqui nas articulações é a mesma coisa. Nós temos articulações que vão pertencer a uma classificação e a outra também. A primeira classificação é quanto ao movimento. Quanto ao movimento, ele é assim. Mas quanto aos componentes anatômicos, ela é de outro jeito. Isso não invalida em nada o estudo. Isso não altera em nada o formato dela. Ah, isso é erro? Não, muito pelo contrário. É uma forma didática que os anatomistas fizeram para separar as articulações para que nós pudéssemos entender como que as articulações se processam. Aceito, admito que isso tornou mais complicado. Tornou o negócio mais difícil. Mas só que é mais difícil aqui, ó, nesse próximo slide. Esse próximo slide, então, ficou mais difícil. Por causa da quantidade de nomes. A quantidade de nomes dificulta tudo. Olha lá. Tem outra classificação, somente das sinoviais. As sinoviais, quem são?
As sinoviais são essas aqui, quando as componentes são anatômicas, tá? Ou seja, as sinoviais são articulações móveis. Móveis. Elas podem ser classificadas. Tem uma classificação funcional e uma classificação morfológica. Funcional, a palavra funcional é fácil entendermos. Funcional vai vir de função, funcionalidade. E morfológica vem de forma, formato. Então, funcional tem a ver com tipo e quantidade de movimentos que elas vão desempenhar. Olha aqui, ó. Funcional pode ser mono, bi ou triaxial. Mono, a palavra axial, vocês lembram o que significa? Quando eu falei de esqueleto axial, o que eu disse da palavra axial? Axial vem de axis, que significa eixo. Eixo. Então, uma articulação monoaxial é aquela articulação que possui um eixo apenas e um tipo de movimento apenas. Por exemplo, cotovelo. Cotovelo. Vai fazer esse movimento aqui. Está fazendo o movimento num eixo. É como se eu colocasse aqui uma camisa aqui para segurar os ossos do cotovelo. Qual o movimento que ela vai fazer agora? A caneta está atravessando aqui meu cotovelo, vindo daqui até aqui. Só vai poder fazer este movimento aqui. Tá? O cotovelo tem este movimento aqui, mas tem outra articulação. A articulação entre o rádio e a una. Rádio una proximal. Aqui em cima. Entenderam isso aqui? Um eixo e um movimento. Agora, a segunda, 2 eixos e 2 tipos de movimento. Essa articulação aqui é muito bacana. A articulação carpo-metacarpo do polegar. Polegar. Ó. Metacarpo e o carpo. Tá? Então, ó, um movimento. 2 movimentos. Então eu faço em eixos contrários, eixos diferentes. 3, olha, triaxial, 3 eixos, 3 tipos de movimento. Situação, ombro. O ombro é capaz de realizar, assim como o quadril, 7 tipos de movimentos diferentes. Eu posso abrir para o lado, posso para frente, olha, só aqui já são eixos diferentes. Se eu colocar aqui, ó, um ferro furando o meu ombro para cá, de frente para trás, qual é o movimento que ela vai poder fazer? Para cá. Agora se eu ponho o ferro aqui agora, para cá. Tá vendo? Se eu ponho o ferro aqui, ele vai poder fazer esse movimento? Não vai, só esse aqui. Só esse daqui. Mas ele faz. Por que ele faz? Porque tem outro eixo aqui, ó. Ó, o primeiro eixo vai fazer para cá, para lá. Segundo, para lá e para cá. Quais movimentos de ombro que vão estar faltando? Movimento aqui, ó. Colocar assim, ó. O ferro vai vir para cá. Eu posso virar para lá, virar para cá. Eu posso fazer isso aqui. Entenderam? Como é complicada a situação do ombro. No quadril a mesma coisa. Posso fazer movimentos para frente e para trás. Para o lado e para o outro. Posso rodar o quadril para lá e para cá. Posso circundar o quadril. Nada de quadradinho. Tá bom? E morfológica? Morfológica quanto à forma. Quanto à forma. É mais difícil por causa dos nomes complicados. Olha, condilartrose ou condiloartrose. Tanto faz. Ou elipse. A sua superfície ela é elíptica. Exemplo, articulação temporomandibular. Trocoide ou trocoartrose. Superfície cilíndrica. Rádio ulnar proximal. Gínglio ou trocleartrose. Dobradiça. Cotovelo, joelho. São articulações do tipo gínglio, do tipo dobradiça. Plana ou artrósia. Articulação sacro-ilíaca. Esferoide ou enatrose, ombro. Celar ou equipiartrose, carpo metacarpo do polegar. Então veja, um monte desses nomes
simplesmente para classificar o formato. Mas qual é a diferença? Isso vai dar aqui vamos dizer assim, isso vai fazer com que a sua vida acadêmica de farmacêutico, a sua vida profissional de farmacêutico, seja melhorada se você conhecer esse tudo, souber esses nomes todos? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a menos que o professor Arilton, o coordenador do curso, chega assim, não, ele tem que saber, você pode cobrar isso na prova mesmo, tudo bem? Então, é uma coisa mais de curiosidade, para vocês verem que realmente isso acontece. O que eu vou cobrar de fato de vocês, aí, presente de Natal, 2015, 2014 para 2015, o que eu vou cobrar de vocês de fato é a situação quanto ao movimento. Essa você tem que saber mesmo. Móvel, semimóvel e imóvel. As outras você sabe, porque conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. Tá? Então, o que eu vou cobrar mesmo é essa primeira classificação aqui de vocês. Essa daqui. Tadinho do povo dessa pouquinho. Vai ser o resto. Tá? Muito bem. Agora, eu vou escrever no quadro, chama a atenção de vocês para cá. O título é Elementos ou componentes, como vocês quiserem escrever, de uma articulação móvel. Tá bom? Vocês, por favor, vão acompanhando o raciocínio junto comigo. Elementos ou componentes de uma articulação móvel. O que é necessário para existir articulação? Vamos voltar lá no conceito. De articulação. Hã? Alguém começou já a falar. Dois ossos envoltos pela mesma membrana. Ossos. O que é necessário para existir articulação? Básica, coisa básica. Osso. Se não tiver osso, vai ser difícil de ter uma articulação. Então, o osso que nos importa, nós não vamos chamar agora simplesmente osso. Nós vamos chamar de superfície articular. Superfície articular. Então, preste atenção. O que é superfície articular? A superfície articular é a parte do osso que estará em contato direto na articulação, formando de fato a articulação. Isso é que é a superfície articular. É a parte do osso que estará em contato direto na articulação, formando de fato a articulação. Agora, preste atenção numa coisa importante disso. Não pode haver, nas artes, você não entendeu? Direto na articulação, formando a articulação. Habitue-se a escrever rápido, você sabe agora porque que médico tem letra feia. Tem letra esquisita. Farmacêutico também tem que ter letra esquisita, porque eles vão ter que escrever igual dois. Depois eles vão ter que escrever suas orientações para quem tem letra de cor, ou então digitado. Preste atenção, por favor. Não pode haver, nas nossas articulações móveis, não pode haver contato de osso contra osso. Por quê? Primeiro, porque o osso, ele é uma estrutura extremamente vascularizada e inervada. Ou seja, osso dói. Osso dói. Se eu tenho um contato direto de osso contra osso, eu vou provocar dor. Primeira coisa. Segundo, vocês já tiveram contato com o osso. Vocês já pegaram o osso lá no laboratório de anatomia. E vocês já perceberam
que o osso não é tão lisinho assim quanto parece. Nas suas extremidades, ele é até áspero. Ele é liso na sua diástase, no meio, mas ali não tem osso nenhum que vai entrar em contato com ele. Mas na sua superfície articular, ele é áspero. Lembram? Tentem lembrar a cabeça do fêmur, que eu chamei essa atenção para vocês. Tem essa parte rugosa aqui na cabeça do fêmur, chama-se fóvea da cabeça do fêmur. Ou seja, é áspero. Então, se ele é áspero e é uma estrutura rígida, vai acontecer de um osso, ao entrar em contato direto com outro osso, vai provocar atrito entre eles. E esse atrito, um vai começar a desgastar o outro. Um vai provocar erosão no outro. Bom, aí nós vamos entrar numa situação de doença que é a artrose, que não tem cura. Daqui a pouco, agora eu não vou responder nada sobre doença. Tá? Depois, então não termino de falar o que eu programei para agora. No final, eu posso falar sobre um monte de curiosidades que vocês quiserem perguntar e se eu souber responder, evidente. Então, para acontecer de não ter, presta atenção, para acontecer de não ter contato direto de osso contra osso, cada superfície articular é revestida por uma cartilagem chamada cartilagem e, atenção para como se escreve, com H, hialina. Cartilagem hialina. Quem gosta de comer frango? A coxa de frango, frito, ensopado, tanto faz. Aquela parte branca por cima do osso da coxa do frango, aquilo é uma cartilagem hialina. Ela está ali pelos mesmos motivos que as nossas cartilagens hialinas também estão. Para quê? Qual é a função, então, da cartilagem hialina? Proteger, revestir a superfície articular, impedir o contato direto de osso contra osso. Ah, mas eu posso, então, atritar uma cartilagem na outra? Pode, quantas vezes você quiser. Primeiro, cartilagem não sangra, cartilagem não tem vascularização. Segundo, cartilagem não dói, e cartilagem não é inervada. Terceiro, a estrutura da cartilagem não é rígida, é maleável, então ela não vai provocar essa erosão toda, quanto se fosse um osso atritando um outro osso. Por uma questão de doença, até vai perder a cartilagem, ficar com uma cartilagem, mas é uma situação de doença. Não é o nosso caso, nós estudamos o normal, nós estudamos a anatomia. Bom, mas interessante nós falarmos que não basta ter dois ossos, eles precisam estar unidos, eles precisam estar, entre aspas, ligados. E para isso tem outro elemento que se chama ligamento. A própria palavra se explica. A própria palavra. Então, ligamento. O que é um ligamento? Ligamento é uma estrutura, presta atenção, o conceito é um pouquinho grande. É uma estrutura fibrocartilaginosa. É uma estrutura fibrocartilaginosa com elasticidade moderada. Com elasticidade moderada, que tem a função de unir um osso ao outro. Tem a função de unir um osso ao outro osso.
Tudo bem? Quando eu falo que ele tem uma elasticidade moderada, é justamente para impedir movimento em excesso. Ah, mas existem pessoas que são contorcionistas. Tá, isso aí é aquela pessoa fora do gráfico. É aquela exceção. Tá? Não é o normal. Tá bom? Bem, vocês talvez saibam, não, talvez não, com certeza sabem, que para uma engrenagem funcionar, ela necessita de quê? Óleo. Ela precisa de lubrificação. Ela precisa de graxa. Não precisa? As nossas articulações móveis também. Só que antes, ela vai precisar, num conceito, de membrana. Então, primeiro, nós vamos falar membrana sinovial. A membrana sinovial é uma membrana fina, uma membrana delgada, que reveste a articulação internamente. Reveste a articulação internamente. Ela reveste a articulação internamente. Mas olha que interessante. Além dela revestir a articulação internamente, ela mesma produz um líquido, que é o próximo elemento, chamado líquido sinovial. Ela mesma produz o líquido sinovial. Aí é o que você falou sobre o óleo. O líquido sinovial, embora tenha essa palavra líquido, que nos dá uma ideia de água, não é uma substância tão liquefeita, pura e simples. Porque o líquido sinovial, ele é oleoso. Ou seja, ele tem uma alta densidade, ele é bem oleoso, ele é como se fosse realmente um óleo de máquina mesmo. Que ele está ali, qual é o objetivo dele, do líquido sinovial? São dois objetivos. O principal é lubrificar, como você falou, é lubrificar a articulação para o movimento acontecer de forma natural, sem problema. Mas o segundo movimento, segunda função do líquido sinovial é hidratar toda essa estrutura. Tornar aquela estrutura completamente líquida, realmente, hidratada mesmo que não desidratada. Ele tem essas duas funções. Fazer hidratação da articulação, que evidentemente que é uma hidratação interna, e lubrificar a articulação. Mas acontece que a membrana sinovial, que é quem produz o líquido sinovial, ela só o produz na quantidade exata. Ela não pode produzir nem mais, nem menos. Porque se produzir mais ou produzindo menos, é uma situação extra à parte normal. É uma situação anormal. Então, como ela produz apenas a sua quantidade necessária, ela não pode permitir que esse líquido se desgaste. Para isso, as nossas articulações móveis possuem um outro elemento chamado bursa sinovial. Bursa. A palavra bursa significa bolsa. É o mesmo que bolsa. Então, o que é uma bursa sinovial? É uma bolsa esponjosa. Ela é esponjosa. É uma bolsa esponjosa que
absorve. É uma bolsa esponjosa que absorve o líquido sinovial, quando a articulação está em repouso. Absorve o líquido sinovial quando a articulação está em repouso. E o libera quando a articulação está em movimento. Preste atenção. Vamos supor que nesta carteira alguém derrubou água aqui. Se essa prancha fosse completamente reta, aquela água ficaria aqui. Porque esse material aqui em cima é fórmica. Né? Então não vai, a fórmica não absorve. Ele vai continuar ali até que a água seque. A não ser que alguém venha e enxugue. Jogue com a própria mão a água para fora, ou então passe um pano e enxugue. Mas como eu sou mais chato, eu vou pegar uma espuma grande e vou colocar em cima dessa poça d'água. O que vai acontecer? A espuma vai absorver aquela gotinha d'água, aquela quantidade de água que tem ali, a tal ponto que quando eu tirar aquela espuma dali, a mesa da carteira está seca, porque a água está toda dentro da espuma. E se eu apertar a espuma, a água vai descer, vai sair da espuma. Concordam com isso que eu estou falando? Com essa analogia, com esse exemplo? O mesmo acontece com a nossa bolsa sinovial. A de vocês, o joelho de vocês, um exemplo. O joelho de vocês está imóvel. Então, neste momento, o joelho de vocês, o líquido sinovial do joelho de vocês, está todo dentro da busca sinovial. Tá? E quando vocês levantarem, aí, agora, o fêmur vai espremer a bursa contra a tíbia. E esse aperto que eles vão dar à bursa será suficiente para fazer com que ela jogue o líquido sinovial para dentro da articulação do joelho. Por isso que não é bom, mesmo em pessoas jovens, não é bom ficar parado muito tempo. Primeiro, nenhuma articulação móvel do nosso corpo foi feito para ficar parado por muito tempo. Ela tem movimento, nós temos que movimentá-la. Isso é ponto pacífico. Vocês devem conhecer alguém, talvez vocês mesmos, isso já aconteceu, se ficar sentado muito tempo, na hora de levantar, tudo dói. Tudo doendo. Aí começa a andar os primeiros passos, essa dor já logo passa. Por quê? Porque a bursa lubrifica. Enquanto você está parado, quieto, a sua articulação está, entre aspas, seca. Porque o líquido está todo dentro da bursa. Hein? A dor para. Exatamente. Por quê? E ela só, quanto mais você se movimenta, mais ela se lubrifica. Por isso agora que vocês vão entender por que uma bursite dói tanto. Bursite é inflamação da bursa. É mais comum ter uma bursite de ombro, por exemplo. Não, ele suga, só que ele está no processo inflamatório. O que acontece? Quando eu movimento o ombro, as minhas superfícies articulares vão espremer a bursa que já está inflamada.
Então vai provocar dor. E a dor acontece no movimento. Se eu ficar parado, a bursite não dói. Se eu movimento, a bursite dói. Professor, e no caso do joelho, ele tá? Sim.